Um dia alusivo ao homem batista. E vamos tentar fazer uma homenagem a esse homem cristão, dedicado, mas que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Eu convido você a abrir a vossa Bíblia, 2 Reis. Capítulo 4. E nós estaremos trazendo uma palavra da parte do nosso Deus para crescimento e avivamento da nossa alma no Senhor, através do profeta Eliseu. Amém? Como eu disse, queridos, antes de sermos batistas, nós somos cristãos. Primeiro nos convertemos em Cristo Jesus. O Espírito Santo é quem age em nós. Nós não é quem o escolhemos, mas Cristo age em nós. Então, Ele nos convence desse mundo, do pecado, da justiça e do juízo. E como o culto é alusivo, 2 Reis 4, nós estaremos lendo do 8 ao 10. Como é alusivo ao homem batista, eu quero destacar algumas virtudes no homem de Deus, através do texto de 2 Reis. Amém? 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Certo dia, na minha Bíblia tem um subtítulo aí, Eliseu e a Sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para lá. Amém? Até aqui, querido Deus e Pai, nós te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor fale aos nossos corações. Te pedimos que o Senhor nos guie no caminho da verdade, Pai, que a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, e que o homem, nesse momento, esvazie-se de seus conhecimentos limitados, das suas teologias e das suas doutrinas de homens. E que Teu Espírito Santo fale a Tua igreja. Assim nós te oramos, Pai, e bendizemos. No nome de Jesus, amém e amém. Profeta Eliseu, Quem não conhece Eliseu, É difícil até passar despercebido o profeta Eliseu na vida de um crente, porque foi um homem de grandes virtudes. Foi um profeta chamado por Deus através de Elias, e tinha um grande ministério pela frente. E quero compartilhar com vocês o que Deus colocou ao meu coração, para que nós, como homens batistas, e quando eu digo homens batistas, eu quero que você, mulher, se sinta também acolhida, prestigiada, juntamente com o seu marido.
Porque certamente nesse homem batista há virtudes, há qualidades que desperta também em você, mulher, em você, filho ou filha, o interesse de buscar o Deus, que deu o seu filho em favor da nossa vida, para nos salvar de uma condenação. Então, você, mulher, sinta-se também prestigiada nessa noite. Amém? Eu tenho um título para a nossa pregação de hoje: As virtudes de um homem de Deus. Para que se chegue a esse conceito, para que se chegue a esse entendimento das virtudes de um homem de Deus, é necessário que se faça uma análise na vida de alguém que tenha uma referência, uma caminhada, uma experiência com Deus, para que através dessas referências nós possamos passar, repassar, e através da vida deste homem, no caso aqui, Eliseu, trazer um aprendizado, um desprendimento de mim mesmo, um desprendimento da igreja e um crescimento para a nossa vida. É necessário que se aborde alguns pontos cruciais na vida de Eliseu, para que o pastor chegue aqui, cite o texto em 2 Reis 4, do 8 ao 10, e coloque um tema, ou um título, perdão, As virtudes de um homem de Deus. Ele tem que ter lido as passagens dos grandes feitos desse grande homem de Deus. Eu quero que você, homem batista, se espelhe essa noite no profeta Eliseu. Amém? Vamos passear. Não vamos ter pressa, já estamos pegando, já bem adiantado, mas deixa Deus falar com você. Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação. Deus sabe todas as coisas. Deus coloca, antes que nós viéssemos ao mundo, Deus saberia o nome que nossos pais colocariam em nós. Não foi difícil, não foi diferente, não foi impossível para Deus colocar o nome Eliseu, e assim aprove a Deus, através do profeta Elias, chamá-lo para tão nobre missão como profeta. Então, Eliseu, o nome significa Deus é salvação. Foi o sucessor de Elias, aprendeu na prática o ofício do profeta em Israel. Já me dá entendimento, já me faz viajar no texto e me desprender do texto. Isso é importante para que a gente aprenda, como homens de Deus que nós somos, homens cristãos, homens reverentes ao Senhor, que nós na nossa caminhada é necessário que nós recordemos, ou seja, voltemos então ao passado e destaquemos homens que serviram de referência, serviram de base através dos seus ensinamentos, assim como foi Elias para com Eliseu. Assim também como está sendo da vida dessa igreja, homens batistas que se empenharam em dar o seu entendimento, em dar o seu melhor também, porque aqui essa igreja, apesar de ser pequena, mas ela é formadora de pastores. Amém? Então, eu já me dá um entendimento de que servir a Deus, amado, servir a Deus com reverência é uma virtude no cristão. É uma virtude o se desprender e o ensinar, repassar aquilo que foi repassado, aquilo que me foi ensinado, e repassar à igreja, a homens que queiram assumir, abraçar esse compromisso, esse prazer de ministrar a palavra de Deus com ousadia no Senhor. Elias fez isso com Eliseu. Elias foi no ofício de profeta, o professor,
o guia, o orientador, o companheiro de viagem. E Eliseu se torna homem de Deus, homem reverente a Deus, através de Elias. E ali começa um maravilhoso ministério profético. E quais são as virtudes de Eliseu? Primeiro ponto, obediência a Deus. Porque ele, repare bem que a leitura vai dizer que Eliseu foi chamado por Elias. Vai dizer em 2 Reis, né? Deixa eu ver aqui. 19, que Eliseu estava trabalhando, era um homem comum, homem da roça, estava arando a terra com seus bois. E Deus não fala com Eliseu. O texto vai dizer que Eliseu estava trabalhando, era um homem de trabalho duro, trabalho pesado, sol quente. Ele lavrava a terra, ele estava arando com seus bois. Mas Deus tinha um propósito através da vida de Eliseu. Aí Elias é o profeta em evidência. E Deus fala com Elias. E diz, olha, vai até Eliseu. Eu quero Eliseu. Unge Eliseu, porque ele será teu sucessor. Amém? Amado, sabe o que eu já aprendo aqui? Que aquilo que Deus coloca na vida da igreja não pode ficar sob o meu entendimento ou o meu conhecimento a ponto de só me fortalecer e de me fazer crescer dentro da igreja. Eu tenho que repassar. A narrativa vai dizer em 2 Reis 19, que Eliseu não hesita. Ele estava na sua, lá vai dizer, 12ª viagem, estava arando a terra, ou seja, estava na 12ª risco de arado. Ele já tinha começado um trabalho. Mas ele diz ao homem de Deus, ele diz a Elias, espera eu me despedir. E ele vai em casa, se despede dos seus, ele vai, mata os bois, cozinha, assa, come e vai servir ao rei, a Deus. Obediência é a primeira virtude de um homem de Deus. Você, homem batista, eu já vou fazendo um paralelo. Você, homem batista, a primeira virtude que você deve ter é reverência ao chamado de Deus. Porque você foi escolhido. Deus chamou você para uma grande missão, tal como Eliseu. Após o chamado, passou anos como que protegido do profeta, até que Elias foi levado para o céu. E foi durante esse tempo que Eliseu começou o seu ministério, o qual durou cerca de 60 anos. Eliseu teve que aprender na prática, porque seria o sucessor de um grande homem de Deus. Eu também aprendo que se eu quero que essa igreja cresça, então eu não posso assumir todos os lugares, todos os ministérios, todas as áreas. Não devo me ausentar delas e ignorar. Mas eu aprendo aqui que a gente deve, como homem de Deus, distribuir, dividir, encarregar também missão, trabalho, para que seja feito, delegar isso a outros, para que esse trabalho seja feito. Eu sempre tenho dito aqui, o pastor vem, mas o pastor não vem para ficar. O pastor certamente um dia, Deus o chamará. Deus um dia encerrará o trabalho deste pastor aqui. A igreja fica, tem muitos jovens. Então é necessário que vocês aprendam, porque esse legado irá continuar, independente de quem esteja. Elias sabia disso, que um dia iria para a glória, mas Deus já preparava alguém. Então é importante, amado, que você já tenha consciência que o que você aprendeu, que o que Deus já falou a você, desde quando você se converteu e de tudo que você aprendeu, que você deve repassar em conhecimento, em ensinamento a outros, para que possam fazer também, dar o melhor na obra. Amém? O segundo,
os feitos de obras de Eliseu. Na verdade, ele era feitor de obras. Se não me engano, são 32 milagres feito pelo profeta Eliseu. Talvez eu tenha colocado algum aqui, mas em uma leitura eu vi que ele fez 32 milagres. Um homem de Deus. Isso no tempo ainda que Jesus nem tinha vindo. E aqui eu quais como obras, eu quero destacar algumas. Primeiro, torna saudáveis as águas de Jericó, 2 Reis, capítulo 2, versículo 21, a pedido dos homens daquela cidade. Alguém chegou para ele, os discípulos, e disse: olha, a nossa cidade é até boa, ela é até fluente, mas o rio que corta a nossa cidade, ele é um rio podre, ele é poluído. Então ele é um homem de Deus, um homem que intercede. E ele pede, a leitura vai dizer que ele reúne, né? Isso aí é química, né? Ele vai, ele pede sal e ele joga no leito do rio. E ali o rio se torna saudável. Isso se faz até hoje. Você tem uma piscina, né? Você tem um barreiro, ele está podre lá, ele está cheio de lodo. Aí você vai jogando 1 quilo de sal para cada 1000 litros d'água. Com poucos dias, aquela água ela está boa. Mas naquele tempo não tinha essa ciência. A ciência era Deus, amado. Era um homem de Deus. E a leitura diz que os rios se tornaram limpos, saudáveis, né? Lá tá, na leitura diz saudáveis. Segundo, ele multiplicou o óleo de uma viúva, né? 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Essa narrativa todo mundo sabe, né? Quando ele aumenta o azeite, né? Da viúva. 3, ele profetizou um filho para uma rica família sunamita, que o hospedou, que é a leitura a qual a gente acabou de fazer. Aí lá na frente, né? Na leitura contínua, ela não tem filho, mas pela boa ação dessa mulher, essa mulher rica que fez esse prédio, essa casa, para ele, toda vez ele morava ali, né? Entre Samaria e Monte Carmelo. Essa sunamita, né? A cidade aqui, Sunem, no versículo 1, ó. Certo dia passou Eliseu por Sunem, era uma cidade. Ficava entre Samaria e Monte Carmelo, era onde Eliseu morava. Mas como era distante, essa mulher o acolheu. Eles vão fazer um quarto para esse homem. E eu quero destacar que essa mulher, quando ela olha Eliseu, no versículo 9, ó, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Há virtudes neste homem. Então ela acolhe ele pelo jeito dele ser, pelas características de ser um homem de Deus. A narrativa diz que ela fez um quarto de pedreiro, né? Diz que até assim, fez um quarto de pedreiro, colocou ele lá, tal. Mas Eliseu, vendo que essa mulher não tinha filho, perguntou o que é que ela queria. Ela disse: eu já sou velha, não tenho um filho. Ele vai e concede a ela um filho. E eis que os anos passam, e quando esse menino atinge lá uma idade, acho que de 12 anos, ele veio a óbito. Aí ela, vendo que ele é um homem de Deus, ela não reclama, ela em nenhum momento reclama. Ela chama o servo do seu marido, ela é rica. Ela chama alguém, naquele tempo não tinha carro, sela um animal e vai atrás de Elias. De Eliseu, perdão. E lá na frente se encontra com o servo Geazi, né? Geazi, alguns lêem assim, que é o servo de Eliseu, à vista de longe. Mas Eliseu permite que estes cheguem. E ela diz a ele assim: acaso eu te pedi algo? Ele entende que ela estava sofrendo. Ela perde um filho, um único. Acaso eu te pedi algo, agora está sofrendo? Mas ele diz: volta. Ele manda o seu servo ir voltar lá, né? A narrativa vai dizer que ele volta. Só que quando ele chega lá, ele não consegue trazer aquele jovem à vida. Então Eliseu fica sabendo. O seu servo volta e diz: ó, Eliseu, eu não consigo. Ele está muito gelado, não respondeu nada. Eliseu se destaca até lá e vai, se desloca.
E ali, então ele faz aqueles procedimentos, e aí o menino vem à vida. Milagre. Deus agindo através do seu profeta. Amém? Um homem de Deus. Homem de Deus. Foi aqui no 3 que ele disse que ele profetizou um filho para uma rica, né, sunamita, e hospedou, e mais tarde ressuscitou mesmo. Então eu contei essa história para vocês. No quarto, é o quarto ponto que eu quero destacar, ele também removeu o veneno de uma panela de guisado. Todo mundo sabe essa, né? 2 Reis 4, do 38 ao 41. Multiplicou 20 pães de cevada para alimentar 100 homens. 2 Reis 4, 42 ao 44. Milagres. Isso são milagres. O tempo de Jesus era milagre. Então, no tempo de Eliseu não havia Jesus, era milagre, amado. Milagre. Deus agindo através do homem que ele escolheu. Um homem de Deus. Fez flutuar um machado, né? Tem até um hino, né? Tem um louvor que diz que ele fez ele estava trabalhando lá em uma obra e o machado caiu dentro d'água, e aí o machado era emprestado. Ele ora ao Senhor e o machado flutua. É um milagre. Isso está lá em 2 Reis 6, do 1 ao 7. Depois, se vocês quiserem, é interessante. Os milagres que Eliseu realizou são, em sua maior parte, atos de ajuda e bênção. Outros se assemelham fortemente a alguns dos milagres de Cristo, tais como a multiplicação de alimentos, né? Mateus 6, do 9 ao 10, e a cura de leprosos, Lucas 17, do 11 ao 19. Eliseu, esse homem de Deus, referência, por onde chegava, ele também ofereceu conselhos ao rei. O incidente fala que Eliseu, alertando o rei sobre o movimento da Síria, do rei da Síria. Quando o rei da Síria descobriu que Eliseu é quem estava frustrando seus planos, ele procurou capturar o profeta. Quando o servo de Eliseu, Geazi, ou Geazi no caso, viu os arameus que tinham vindo contra eles, ficou com medo. Ele aconselha. Está vendo as virtudes de um homem de Deus? Eliseu foi referência. Ele está trabalhando aqui no Antigo Testamento. Mas agora eu vou fazer no Novo Testamento. Eliseu foi referência para o próprio Jesus. Jesus citou o profeta Eliseu em Lucas 4, 27. O povo havia rejeitado Jesus em Nazaré e Jesus lhe disse que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Lucas 4, 24, né? Jesus disse que havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, mas apenas Naamã, um sírio, foi curado. Referências, e são inúmeros. Se eu fosse citar aqui, são inúmeras as virtudes de Eliseu. E eu quero fazer algumas indagações e algumas perguntas. Nós, como homens batistas, homens cristãos que somos na nossa caminhada, isso aqui está falando ao longo do seu ministério profético. Mas nós não somos menino mais também na nossa caminhada. A não ser que você seja um novo convertido. Mas eu creio que o mais novo convertido desta igreja tenha no mínimo 5 anos. Sim ou não? No mínimo 5 anos. Isso me dá a liberdade de perguntar. Nós temos essas virtudes, a qual nos caracteriza como homens e mulheres de Deus, a ponto de sermos referências, a ponto de alguém olhar para a gente, para nós, para mim, para você, e dizer: eis verdadeiramente um homem de Deus, abrir as portas da sua casa e nos fazer e nos deixar entrar, ainda que não venhamos abrir a boca para ministrar o Evangelho. Aprendemos aqui algumas virtudes, o qual destacou o profeta Eliseu. Aí você pergunta: pastor, e por que qual a importância desse tema? Quais as virtudes, ou as virtudes de um homem de Deus? E eu vou lhe dizer.
Primeiro, qual a importância desse tema? Ouvir dizer, ouvir alguém falar que você, ou que alguém é um homem de Deus, é uma grande honra. É eu olhar para você e dizer assim, olha, eu olho para a irmã Lânia e ali é uma mulher de Deus. As virtudes dela são características de uma mulher de Deus. É eu olhar para um irmão Zezito e enxergar nele um homem de Deus. Isso é importante. Isso é uma virtude. Quer dizer que Cristo vive em mim e eu vivo Cristo. Quando alguém dá esse testemunho, como essa mulher, chama o seu marido em destaque aqui e diz, olha, esse homem que vai passando, ele não mora aqui, ele mora lá para o lado de Samaria. E eu vejo que é um sacrifício, a viagem dele é cansativa. Ele chega não tendo de se hospedar, vamos gastar, nós vamos fazer, mas nós vamos hospedá-lo. Sabe por quê? Porque a característica desse homem apresenta Deus através das suas ações, através do seu comportamento e através da sua fala. Sabe o que é que eu também vejo aqui? É que eu, como homem de Deus, não devo servir somente para homens, se espelhar na minha pessoa. Porque aqui está o contrário, é a mulher que está enxergando nele o homem de Deus. A minha referência, ela não tem um alvo específico, ela é para alcançar pessoas. Então nós devemos estar envolvidos, cheios de Deus, de Cristo, para que essas características fluam e alguém enxergue em nós, os outros possam enxergar ainda que não sejam cristãos. Não mexa não, amado. Ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de oração, ali é um homem que se comprometeu com a palavra, e isso que está se levantando contra ele é uma mentira. Nós devemos então sermos referências aonde quer que estejamos. O segundo, devemos considerar, dentro da pergunta, né? Qual a importância desse tema? A primeira, ouvir alguém dizer, isso é importante, que você, que eu, que nós somos verdadeiramente homens e mulheres de Cristo. Isso é importante. Somos referências. O segundo, que devemos considerar quem recebe esse título. Sim, porque quem recebe esse título certamente vive Cristo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa pessoa, para que seja então falado, chamado, anunciado, representado, apontado, anunciado, vive Cristo. Ele não vive mais as vontades deles. Aí, o que é que define isso? Características de Cristo nesta pessoa, para que ele venha a ser elogiado. Como cristão, o nosso caráter fala por nós. Homem batista, você, mulher batista, o nosso caráter deve exceder toda e qualquer honraria, toda e qualquer justificativa, todo e qualquer compromisso que nós lá fora cumprimos com todo rigor e pontualidade com aquilo que é do mundo. Mas nós, por sermos cristãos, deve superar todos estes, porque imagina nós, sendo cristão, e a nossa característica, não falar por nós e colocar nós em um jugo desigual. Você é cristão, mas você marcou, você comprou algo, aí no dia de pagar você não tem o dinheiro, no dia de chegar você desmancha, no dia do compromisso você inventa uma desculpa. Isso não é o caráter de um cristão. Então nós temos que ter cuidado, amado, com o nosso caráter, zelar o nosso caráter cristão. Cristo vive em mim, eu tenho que resplandecer Cristo. E por que nós devemos resplandecer? E por que nós devemos zelar esse caráter? O caráter cristão é a prova de que temos a semelhança de Cristo. Temos a semelhança do Pai.
temos a semelhança do Filho, temos a semelhança com Cristo, através do Evangelho, através das palavras, através do meu revidar em momentos ruins, em momentos de acordo, em momentos que eu devo renunciar. Sabe, ele é um homem manso, que homem de Deus. Isso é testemunhar Cristo, isso é ter um caráter de Cristo. O que implica o desafio mais importante e o nosso maior objetivo na vida cristã, já que nos identifica como filhos cheios do Espírito Santo, não são os dons. Os dons que eu tenho não me identificam como ser filho do Espírito Santo. São os frutos. O dom que eu tenho, Deus me deu, mas talvez eu não use. Talvez eu sufoque. Mas os frutos que eu mostro, esse fala por mim. Os frutos que você demonstra, os frutos que você apresenta, por onde você anda, esse fala, de fato, se você é de Cristo, o teu caráter cristão. Eliseu tinha toda essa qualidade, não só de apresentar-se como um homem de Deus, mas de agir como tal em momentos ao qual ele era procurado. Quando nós somos procurados, amado, a solucionar problemas humanos, como nós nos colocamos naquela situação? Em resolver com a sabedoria do professor, com a sabedoria do juiz, com a sabedoria do homem que estudou e alcançou aí uma posição financeira boa? Nós podemos até solucionar de forma humana. Mas o que de fato importa é que eu devo, como Cristo, com as características de Cristo, orientá-lo através das santas escrituras, amém? Através da palavra de Deus. Quando Paulo fala a Timóteo sobre os requisitos para servir, para ser um cristão verdadeiro, como bispo ou diácono, em 1 Timóteo, vamos abrir lá, estou já encerrando, prometo que quando for daqui 15 minutos nós estaremos encerrando, em nome de Jesus, amém? 1 Timóteo no capítulo 3, vai lá. As qualificações dos bispos e dos diáconos, ou seja, nós somos representantes da palavra de Deus, e aqui eu não vou falar de forma específica para o diácono ou para o bispo da igreja, para o missionário, não. Eu vou falar para mim e para você como servo, porque nós fomos chamados a fazer a obra do Senhor, e fazer a obra do Senhor importa dizer que nós temos que ter a característica de Cristo. Um soldado do regimento militar só vai fazer e atender a ordem do seu comandante porque ele foi regimentado, ele foi doutrinado, ele foi ensinado dentro do ensinamento militar a lidar com aquele combate, sim ou não? Eu e você fomos instruídos a lidar com as situações do outro, amando o outro e zelando o outro através da palavra de Deus e não com a minha sabedoria humana. As características que eu tenho, que você tem, vai definir se nós de fato somos e devemos ou podemos nos dar o luxo de ser chamados filhos de Deus. Ou homem de Deus, né? No caso, como a mulher citou. Este é um homem, ela falou lá, este é um santo homem de Deus. Pode ver lá, em 2 Reis, né? No capítulo 4, no versículo 9. Ela diz que ele é um santo homem de Deus. Ele não só diz que ele é um homem. Nós temos que ser santo, amado. E para que nós venhamos ser santo, veja o que Paulo diz. Hoje, para aplicar na nossa vida. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, se você deseja servir na obra, você deseja grande coisa, mas tem algumas exigências, tem alguns destaques que vão te caracterizar como cristão. Ele vai dizer, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Isso é para mim e para você, irmão, nós cristãos, homens batistas, homens de Deus, irrepreensíveis no nosso proceder, no nosso caminhar, no nosso falar. Também ele orienta, marido de uma só, ou esposo de uma só mulher, em outra língua, em outra versão. Temperante,
sóbrio. Às vezes, amado, nós somos explosivos, porque nós não admitimos a opinião do outro. Somos homens de Deus, mas a minha fala é que tem que prevalecer. Não, eu tenho que te ouvir. Eu tenho que aprender as características de Cristo. Diz que eu tenho que te ouvir, ainda que eu não concorde. Eu tenho que ser manso e humilde, no ensinar, no te ouvir, no pegar na tua mão, no te conduzir. Ele está dizendo que eu tenho que ser sóbrio, e esse sóbrio aqui não é estar embriagado, não é estar de cachaça, é não estar iludido com as ilusões do mundo. É entendimento daquilo que nós aprendemos através dos ensinamentos da palavra de Deus. Modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Como nós vamos ensinar se as características de Cristo não estiverem em nós? Então nós temos que ter essas características, amados irmãos. Não dado ao vinho, ou seja, beber para sair falando bobagem, sair para estar envergonhando, arrumando confusão, envergonhando a igreja. Não estou dizendo que aqui nós fazemos isso, mas não é isso. Mas era a orientação de Paulo para o jovem Timóteo que ia assumir o ministério. Mas eu vejo muita gente ainda hoje, ainda graças a Deus na nossa igreja ainda não vi, e espero não ver, né? Que diz que tomar ou beber uma dose de uísque, ou tomar uma cachaça, isso, aquilo, outro. Amado, mas é bom que não beba. Porque o caráter cristão fala, o meu proceder fala por mim, ainda que eu não me bebede, ainda que eu não faça uso diário, mas uma vez só que eu fizer e alguém chegar a presenciar e testemunhar isso, já não tenho força, já não tenho referência para ensinar outra pessoa, porque vai dizer assim, olha, esse fulano aí eu vi bebendo a semana passada lá na casa de fulano. Embora eu talvez tenha tomado só uma pequena taça de vinho ou alguma coisa assim. Então as características, amada, ela vai além daquilo que eu possa definir. Eu tenho que me moldar através do Evangelho. No versículo 4, que governe bem a própria casa. O homem de Deus, o homem cristão, o homem batista, a mulher batista, os dois se unem. E governar a própria casa não é você ditar a regra, meu irmão diva. Não é a mulher valente dizer as regras ao marido, não. Governar a própria casa é quando os dois leem a palavra, eles se submetem aos ensinamentos da palavra, e dentro do que a própria palavra diz, eles regem as regras dentro da sua casa, em orientações aos seus filhos, ao seu cônjuge, aos seus relacionamentos externos, longe da sua casa. Governar, criando os filhos sob disciplina. Não é ali a rédea curta, amado. Não faça isso, não pode não, amado. Disciplinar é ensinar o bom caminho, a boa palavra, a dosagem certa, a hora certa de ajudar, de chegar, de fazer. São essas as características do homem, amado. Ele sabe dominar a própria casa, criando os filhos e disciplina com todo respeito. No versículo 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, amado? Como nós, sendo servos cristãos, homens e mulheres de Deus, como iremos governar a nossa família se as características que nós, o qual passamos aqui, não estiverem em nós? Depois de considerarmos tudo o que foi dito a nós, através da mensagem, a nossa oração é que essa mensagem nos faça pensar e refletir sobre caráter cristão. Muitas vezes nós zelamos do nosso caráter, da nossa honra, com um respaldo para a sociedade, como uma resposta para que a sociedade que não tem Cristo veja a nós. Mas o caráter cristão importa muito mais do meu relacionamento para com Deus, porque eu e você temos a responsabilidade de ensinar. E o nosso caráter, fala muito, o nosso ensinamento, o nosso conduzir, que começa dentro da nossa casa, desde as primeiras horas, fala muito a vosso respeito. Testemunhando, amado, através dessa oração, né? Pois consideramos tudo
que foi dito a nós, testemunhando Cristo em nós, para que alguém assim possa também dizer, com uma consciência limpa, que você é homem e mulher de Deus. Amém? Buscando ao Senhor em oração, se submetendo, apresentando as qualidades de Cristo, aonde quer, e as características de Cristo, aonde quer que você seja enviado. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar? Vamos orar? Temos um louvor da 8h45. Encerrar. As meninas. Quer dizer, louvor, né? As meninas e o menino, Ney. Eu vou orar. Vamos terminar com um louvor bem bonito. Para com um louvor bonito aí. No final a gente faz uma oração. Amém? Hã? Não. Vamos encerrar louvando só. Estávamos destituídos da tua glória, Senhor. E o Senhor nos une novamente contigo. Jesus Cristo, Deus amado, vem dar vida em favor de uma nação corrompida, de um pecador sem nenhum merecimento. E o Senhor nos une novamente contigo, nos dando acesso livre a Ti através da fé. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome essa noite, Senhor, exaltado para todo sempre, que a nossa vida e a nossa igreja, o nosso testemunho, a nossa casa, o nosso falar, o nosso caminhar, Senhor, possa falar por nós. Que as nossas características, Senhor, como servo, como homem cristão, como homem e mulher de Deus, seja evidenciada, Pai, aonde quer que nós sejamos enviados, onde quer que estejamos, ó Pai Santo, que Jesus Cristo venha resplandecer, que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai Santo. Obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações, ó Santo Deus. Agora abençoa, Pai, a nossa igreja, abençoa a nossa vida, Pai Santo. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Nos livra de todo mal, Pai Santo, e nos dá uma semana abençoada na Tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor assim nos abençoe. Temos